Amém. Vamos nos colocar de pé em respeito à palavra do Senhor, que está sendo aberta para essa igreja. Então, esse capítulo 5, ele versa sobre a cura da lepra de Naamã. O versículo 13 começa assim: Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, concordou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui esta noite para cumprir o nosso ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor Deus. E por isso, Pai, nós pedimos que haja mais de Ti e menos de nós. Fala com a Tua igreja, Senhor Deus. O Espírito Santo nos oriente nessa caminhada para que possamos quebrantar os corações dessa igreja e possamos todos nós, juntos, no mesmo caminho, chegar à Tua glória no momento que o Senhor assim entender. Que assim seja. Amém. Pode se sentar, igreja. Essa passagem bíblica que está no Antigo Testamento, como eu falei para vocês, eu preguei num culto de cura e libertação. E que eu costumo falar assim, que cura é libertação. E a cura em seus mais variados níveis. Amém? Cura física, cura espiritual, cura moral. Tudo isso nos transforma e nos liberta. E nos devolve uma vida digna. Amém? É por isso que eu acho importante essa leitura nessa passagem de 2 Reis. Nós estamos falando aqui de um contexto de uma época que era 800 anos mais ou menos antes de Cristo. Vou repetir, 800 anos antes de Cristo. Então tinha uma cultura específica, já diferente da que era vivida por Jesus. Independentemente disso, nós temos alguma cultura aqui que está envolvida em guerras, invasões. Então você tinha o povo de Israel, o povo da Síria, você tinha também os assírios, pessoas que tinham por costume guerrear, invadir e conquistar novas terras. Amém? É esse o contexto. Então a Síria não era amiga do povo de Israel. A Síria era um oponente de Israel. E nós estamos falando agora, mais especificamente, da cura da lepra de um grande guerreiro. E é assim que ele é descrito. Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria. Eu não estou falando que ele é um soldado, não estou dizendo que ele é um sargento ou um capitão. Ele é o chefe, o responsável por tudo. Ele é o estrategista. É a pessoa que vai para a batalha. E ganhava muitas batalhas para esse rei. Então era muito querido por esse rei da Síria, Arã. Só que em um dado momento, Naamã descobriu-se com lepra, ou uma doença semelhante com a lepra. O que aconteceu? Consta nas Escrituras que ele tinha uma escrava na sua casa, uma menina, e foi dito assim: um dia a menina, que era escrava dele, sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Veja bem, eu estou falando de um líder do exército da Síria, que estaria se rebaixando, por assim dizer, e atender ao quê? Uma sugestão de uma escrava. Vocês acham que isso era fácil? Acham que isso era comum? Não. Muito provavelmente, Naamã procurou pessoas que pudessem ajudá-lo. Porque lepra, meus irmãos, era uma sentença de morte. Quem tinha lepra era como se estivesse sentenciado à morte. Amém? Assim como doenças na atualidade
que poderiam passar para outras pessoas. Nós temos doenças infecto-contagiosas que, por se aproximar, hoje também são tidas como sentença de morte para quem tem. Se não tem cura, é uma sentença de morte. O que nós passamos aqui na época da pandemia, da Covid? Um distanciamento social. Amém? Não foi isso? Então imaginem, naquela época, 800 anos antes de Cristo, esse líder do exército da Síria, com uma doença semelhante à lepra, sujeito praticamente a morrer por conta dessa doença, porque não tinha cura, e ser distanciado socialmente. Uma pessoa que vivia cercado de militares, da realeza, de repente ser jogado para fora da cidade, ser abandonado e conviver com outras pessoas que moravam em cavernas ou grutas da região, que eram os leprosos, até a sua morte. Dá para imaginar a mudança de status dele? Um líder, de repente, passa a ser um necessitado e até um condenado à morte. Mas num dado momento, olha só quem aparece lá, uma menina que era escrava dele e sugere à esposa de Naamã que o patrão dela fosse até Samaria, buscar a cura com o profeta. E era o profeta Eliseu naquela época. Ele assim o fez. Ele ouviu que essa menina e foi falar com o rei. Mas a postura dessa escrava nos chama a atenção. E quando eu li a literatura que existe sobre essa passagem bíblica, alguns autores dizem o seguinte: aqui nós encontramos também o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como assim? Onde? Ora, vocês imaginam que uma escrava, se vocês se colocassem na situação dela, iria ficar esperando uma oportunidade para salvar o seu senhor, aquele que invadiu a sua terra, aquele que destruiu a sua cidade e te levou presa para a cidade, para o país dele? Você estaria tendo a oportunidade de salvar a vida dele? Você salvaria essa pessoa? Muito provavelmente não. É uma pergunta retórica, não é para vocês responderem. Cada um responde para si. Mas muito provavelmente não. Você desejar a morte daquela pessoa. Já destruiu a sua vida, destruiu as suas origens, destruiu a sua cultura. Mas ela fez exatamente o contrário. E onde é que a gente encontra isso? Em Mateus 5, versículo 43 e 46, está escrito assim: tendes ouvido, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, porque não há galardão em você amar aqueles que te amam. Então aqui você encontra uma passagem que sugere o que Cristo, o que Jesus iria falar ao pregar o seu evangelho, ao pregar o reino de Deus. Amém? É só uma pequena parte. Lá na frente nós vamos encontrar mais um detalhe nessa passagem bíblica do Antigo Testamento que nos remete ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas continuando, Naamã levou essa informação para o rei. Olha, uma menina que trabalha comigo, que é minha escrava, disse que eu posso encontrar talvez essa cura com o profeta Eliseu que está na Samaria. E o rei prontamente, porque gostava muito do Naamã, que lhe dava muitas vitórias, assim, vai embora e leva prata, leva ouro e leva tecidos. Então você começa a encontrar algumas características nessa passagem. Naamã, um alto posto no exército da Síria, humilha-se em direção à informação dada por uma escrava dele, pede a informação, a autorização para o seu rei, ele é autorizado e vai em direção a Samaria. Só que ele vai para o lugar errado, ele vai até o templo do rei. E é muitas vezes que acontece isso conosco. Nós muitas vezes vamos procurar a cura, nós vamos muitas vezes procurar informação, orientação no lugar errado. Olha só o que o rei falou. Porque o rei da Síria mandou uma carta para ele. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira,
rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar ou dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Então, flagrantemente, Naamã faz o que nós repetimos nas nossas vidas. Nós buscamos informações, nós buscamos a cura, nós buscamos Deus, muitas vezes, em lugares inapropriados, onde Ele não está. Deus não está nos templos luxuosos, não está nos castelos. Amém? Quando Naamã chegou em Samaria, ele chegou até as portas da casa do profeta Eliseu. E estava esperando ser recebido, né, com pompas e tal. Afinal, ele não estava sozinho, ele estava com carregadores, estava com alguns soldados. Só que Eliseu ficou sabendo, através do servo dele, que Naamã estava fora dos muros da casa dele, esperando, querendo falar com ele. Daí que foi que o profeta Eliseu falou para ele: manda ele até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele será curado. Isso fez com que Naamã se sentisse ofendido. Como eu falei para vocês, ele era um oficial de alto escalão na Síria. Estava acostumado a ser tratado com pompas, com cuidado, com regalias. Aí, de repente, ele tem que atravessar um país, chegar numa cidade. Ele achava que ia ser recebido da mesma forma. Não digo estender um tapete vermelho, mas iria se curvar, provavelmente, esse grande militar. Não foi assim. Eliseu simplesmente falou, mandou o servo dele falar: olha, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Ele achou aquilo um absurdo. E quantas vezes nós também achamos absurdo a forma como nós somos tratados? Nós achamos que é desdém, porque nós talvez nos achemos muito mais do que nós somos. E aqui eu faço um intervalo porque a semana passada esteve pregando na nossa igreja, na 7ª da Igreja Evangélica Quadrangular, o primeiro artista que trabalhou como palhaço Bozo no SBT. E ele chegou perguntando para nós na igreja: quem você pensa que você é? E ele contou toda a trágica história dele. Ele era um artista famoso no Brasil inteiro, era um artista que ganhava mais no Brasil inteiro, ficou rico, milionário, caiu nas drogas, na prostituição e foi parar na sarjeta, lá em Santa Catarina. A reviravolta que houve na vida deles, um dia eu conto para vocês. Mas a pergunta que ele lança para a comunidade, para a igreja, é muito séria. Porque muitas vezes nós fazemos comparação das nossas vidas com as vidas dos outros e achamos que devemos ter algumas regalias que outros não têm. Aquela velha história, uma vez eu ouvi alguém falar assim: o que é meu é direito, o que é do outro é regalia. Tratando-se da mesma coisa, para mim é um direito, mas para o outro não, o outro é um absurdo o outro ganhar. E não é assim que tem que ser tratado. Amém? Só que o que aconteceu com esse militar? Ele achou assim. Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que esse homem viria me receber pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível da minha pele. Ele até imaginava qual que seria a ritualística empregada para fazer a cura. Dá para entender? Ele já veio todo preparado mentalmente. Ele achava que ia ser daquele jeito, porque ele estava acostumado que as coisas eram dessa forma. Era uma forma diferente, era uma forma elitizada. Só os grandes militares, os reis, os nobres eram tratados dessa forma. Ele achava que ele seria tratado dessa forma, que ele ia ser recebido e que ia ser uma coisa muito fácil. Que ia ser simplesmente: Deus cura, e simplesmente aconteceria. Fast food, mais ou menos assim, pagou, relevou. Não é desse jeito. E não é desse jeito que é a nossa vida. A nossa cura e a nossa libertação não vão acontecer do modo, na forma, no tempo como nós desejamos. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui dentro? Com certeza. Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E mais uma vez eu estou falando para vocês. Não é do jeito que vai ser com a Ângela, não vai ser
com o nosso irmão lá, com outro nosso irmãozinho. É diferente. Não existe um padrão. Sabe, uma vez eu fiz um estudo breve de como que Jesus curava. E Jesus curou todo no processo do Evangelho, dos Evangelhos, ele curava de forma diferente. Umas pessoas chegavam a tocar sua vestimenta, foi aquela mulher com hemorragia, e foi curada. Outras, Jairo foi buscá-lo, e ele falou o quê? Talita cumi, levantou a menina. E assim por diante, todas as curas eram de forma diferente. Não existia um padrão. Vocês compreendem o que estou dizendo? Jesus nunca teve um padrão de comportamento para fazer as curas. Ele curava as pessoas diferentes de forma diferente. E é assim que é conosco. Se você está com dúvida do que estou falando, dá uma olhada nos evangelhos. Ele nunca fez da mesma forma com todo mundo. Fez sempre de forma diferente. É incrível, é maravilhoso a gente perceber isso. Eu nunca tinha despertado. Quando eu comecei a trabalhar com psicanálise, eu comecei a procurar informações sobre a mente humana, comecei a trabalhar a questão da cura, como que fazia isso e aquilo, e eu fiquei curioso, como é que Jesus curava, afinal de contas? Será que existe um padrão, um comportamento, uma ritualística? Nunca houve isso, porque ele era Deus. E ele sabe o que fazer na hora que tem que fazer e como fazer, para cada um de vocês. A começar por mim e assim sucessivamente. Olha que lindo. Deus tem um modo particular de trabalhar com você, irmão. E com você também, e com você, irmã. Deus tem um modo particular de trazer a cura e a libertação para cada um de nós. Não fica esperando que quando o irmão ali for curado, isso também vai ser, porque não é no mesmo tempo. São tempos diferentes. Isso é lindo. Porque faz com que a gente tenha uma conversa pessoal com Deus. É aí que eu quero chegar. Você tem que ter essa intimidade com Deus, para você abrir o seu coração, se permitir que Ele entre na sua vida e Ele proclame a vitória na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E o que foi que aconteceu? Naamã ficou muito insultado com aquilo. E só se sente insultado quem tem arrogância. Não sei se eu estou equivocado, mas me parece que a pessoa orgulhosa, vaidosa e arrogante, ela se sente insultada por qualquer coisa que se fale, se dirija ou aconteça com ela, que é diferente do que ela está acostumada ou está esperando acontecer. Nós não somos donos do mundo, nós não somos donos, nós não temos um cercadinho e daqui para dentro, não existe isso. Amém? Aí, os soldados, olha que coisa interessante, os soldados falaram para ele assim, e é que nós começamos a ler. Os servos aproximaram-se dele e aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Olha que ele estava falando para você chegar no Rio do Jordão e mergulhar 7 vezes. É tão difícil fazer isso? É que ele achava que o Rio Jordão era sujo, perto dos rios do país dele. Por que não pode ser nos nossos rios? Tem que ser no Jordão. É que o Jordão, meus irmãos, é um rio de batismo. João Batista batizava no Rio Jordão. É o rio do arrependimento. Olha o simbolismo disso. E ele caiu em si, o Neemias falou assim, peraí, é verdade, os meus servos estão com a razão. Lógico que ele não falou isso, né? Orgulhoso que ele é, ele, digamos assim, fez um favor ouvindo os servos dele. E foi lá. E o que está ali, a grande revelação desse livro, desse capítulo. Naamã aqueceu, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, Eliseu, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Amém. Aleluias. Eu ouvi um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Assim, glória a Deus para um cara que era um assassino. Está escrito em Atos, para quem é pentecostal e gosta de Atos dos Apóstolos, Pedro fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, se é menino, se é adulto, se é velho, não interessa quem seja. Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele curou
os pobres, os paralíticos, ele pôde curar também, e vai curar também os generais, os grandes representantes, os estadistas, para que sirvam do quê? De testemunho da sua grande glória. Aleluia! Dá para entender qual é o mecanismo de sabiedade, de conhecimento de Deus, quando utiliza pessoas assim, que estão afastadas de toda a realidade cristã, de toda a realidade de Deus, da existência de uma causa única para a existência de todas as coisas, que é Deus, e de repente faz com que haja essa vitória na vida da pessoa, alguém que estava se sentindo condenado à morte. Aí alguém vai perguntar, não sei quem, eu ouvi uma pergunta, por que 7 vezes, missionário? E eu me fiz essa pergunta várias vezes. Por que 7 vezes? E não 6, não 2 vezes ou 3? Na literatura hebraica, cada letra tem um número, amém? Vocês que sabem hebraico, que eu não sei. Cada letra tem um número, corresponde a um número, amém? Corresponde a um número. E o número 7 é o número da perfeição, de um ciclo fechado. Ah, isso é misticismo, coisa do Satanás. Não, não é. Isso é da cultura deles. Amém? Então, quando se fala o número 7, você vai encontrar várias vezes o 7, o 3 nas escrituras. São números que têm a sua representatividade cultural e religiosa para os hebreus. Amém? Então, as 7 vezes foram para um batismo perfeito. Glória a Deus. Um batismo perfeito. Aí eu encontrei numa literatura, não está na Bíblia, isso que eu vou falar para vocês, mas achei muito curioso o que foi desenvolvido por esse sacerdote. Ele falou que o primeiro mergulho corresponde à humildade, o segundo à obediência, o terceiro mergulho à contribuição, que é o quê? É a minha vontade de ser curado. A quarta seria a perseverança, a quinta, a fé. O sexto mergulho é o entusiasmo e o sétimo é a vitória. Então nós temos que o primeiro mergulho, quando Naamã mergulhou a primeira vez, foi para se batizar da humildade que ele precisava, se purificar. A segunda, se purificar para ter obediência. Terceiro, se purificar para contribuir com a vontade dele em ir buscar aquela cura. E essa busca não era pura e simplesmente de pensamento, em ações. Amém? Perseverar seria o quarto mergulho. A fé é o quinto. O sexto é o entusiasmo. Ninguém vai buscar a cura e a libertação sem entusiasmo. Amém? Ninguém. E o sétimo é a vitória. É a nossa cura, é a nossa libertação mesmo. Então, o que acontece? Eu me perguntei se eu, Ricardo, me batizei de forma perfeita na minha vida. Porque a minha conversão aconteceu não faz muitos anos, 8 anos atrás, 9 anos atrás. Aí eu me pergunto, será que eu me revesti, me limpei, sou uma pessoa humilde? Sou obediente a Deus? Contribuir para que acontecessem as coisas boas na minha vida? E as coisas boas na minha vida, igreja, não são as coisas boas que eu quero, mas as coisas boas que Deus permite que aconteçam na minha vida. Aleluia! Que é uma diferença muito grande entre eu pedir a Deus que aconteçam as coisas que eu quero, e ele dizer assim, não, Ricardo, para você as coisas boas são essas. E eu dizer, amém, obrigado, meu Pai. Isso que é importante. Fé, entusiasmo, que já falei para vocês, e essa vitória. Então a gente tem que ser levado a essa reflexão. Nós estamos nessa mesma situação, nós estamos purificados, batizados dessa forma nas nossas vidas. E eu não digo que vocês têm que mergulhar 7 vezes, não é isso. Mas será que vocês 7 vezes se questionarem sobre a humildade, sobre a obediência, sobre a contribuição de vocês, a perseverança, a fé, o entusiasmo, vocês conseguem enxergar isso na vida de vocês? Falta alguma coisa dessas na vida de vocês? O fato é que, na sequência,
Quando Naamã viu o que aconteceu, aquela maravilha na vida dele, ele falou o seguinte: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Que está lá escrito em Tiago 2,19. Só existe um Deus. Existe apenas um Deus. E a essa conclusão, no Antigo Testamento, chegou Naamã depois da cura dele. Porque não havia nada nem ninguém que pudesse entregar a ele essa vitória, senão o Deus único, o Deus de Israel. Amém? Vamos lá. E o que aconteceu? Aqui nós vamos encontrar, já estou chegando ao final da pregação, uma parte muito importante que nos remete também ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, igreja. Aqui, Naamã quis entregar o ouro, prata e tecidos que ele trouxe da Síria para Eliseu. E olha o que aconteceu. Entretanto, o homem de Deus, Eliseu, respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele recusou a receber qualquer gratificação. Por acaso você consegue enxergar? Lógico, depois que eu li também ficou fácil para mim. Ele recebeu uma graça imerecida e o preço já tinha sido pago. Jesus não fez isso? Ele pagou o preço pelos nossos pecados com a sua vida. E nós temos uma graça imerecida. Naamã também teve uma graça imerecida, porque era um militar que invadia os territórios dos israelitas. Ele teve essa graça imerecida e o preço tinha sido pago. Não em ouro e em prata, mas já tinha sido pago. Vocês conseguem compreender isso? O alcance? Isso já é um sinal profético do que aconteceria no futuro. Nossa, você quer estar viajando? Não. É que a gente tem que refletir um pouco mais sobre o texto. Mas tudo que existe no Antigo Testamento, a gente vai encontrar nas entrelinhas algumas coisas mais claras sobre a vinda do Messias. Aquele que ia nos trazer a vitória definitiva, que com a sua vida, com a sua morte na cruz, nos redimiria dos nossos pecados. Então, igreja, a gente tem que refletir o seguinte: nós compreendemos quem nós somos? Eu elaborei umas perguntas aqui. Qual que é a nossa impressão em relação aos outros? Nós cremos um Deus único e verdadeiro? Nós cremos que Deus tem um projeto para nós? Nós estamos dispostos a aceitar uma mudança em nossos planos? Você consegue compreender que Deus está numa situação de fazer ou de dizer melhor o que é bom e o que não é bom para nós? Você consegue enxergar isso? Que somente se nós enxergarmos isso, que todos nós somos irmãos e que seremos tratados de forma igual, mas a cura e a libertação virá de forma diferente e individual para cada um, de acordo com a sua intimidade com Deus, é que nós podemos pacificar o nosso coração e não ficar tão ansiosos. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Mas antes de tudo, busquem a Deus, enquanto ainda podeis encontrá-lo. Amém? Amém? É essa a mensagem. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus. Hoje eu vou fazer dessa noite vou fazer uma oração para vocês. Eu quero que vocês se levantem, coloquem a mão no coração de vocês. Feche os olhos, não fica olhando para o irmão, para a irmã, se ela está com a mão na cabeça, se está no queixo, na cintura. É o seu momento com Deus agora. Amém? Senhor Deus,
Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus, alcança de forma sobrenatural a vida de cada um desses teus filhos e filhas. Nós acabamos de ler uma passagem no Antigo Testamento, Pai. Essa mensagem que foi endereçada pelo Senhor a esses teus filhos e filhas. Pai, que possamos entender que o Senhor trabalha de forma individual para cada um deles. Trabalha, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, de forma sobrenatural na vida de cada um deles, na saúde de cada um deles. Alcança o emocional deles, Senhor Deus. Restaura a vida e a dignidade de cada um deles. Eu não sei como o Senhor faz essas coisas, Senhor Deus, mas o Senhor é maravilhoso e nos dá a resposta. Eu sei, eu creio, eu já vi, Senhor Deus. Eu vi o Senhor restaurar, eu vi o Senhor ressuscitar pessoas, eu vi o Senhor dar poderes para que as pessoas pudessem crescer membros, ossos. O Senhor pode curar a maneira que o Senhor quiser, na hora e no tempo que o Senhor entender que seja melhor, Pai. E por isso que nós te amamos, te louvamos e te agradecemos. E nós fazemos isso para glorificar o teu nome. E que essa igreja, Senhor Deus, possa testemunhar essa vitória na vida deles um dia. Que assim seja. Amém. Igreja, tem alguém que ainda não entregou a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estou aqui, eu tenho falado sempre, como um pescador, jogo a rede e trago para perto do púlpito e a gente faz aqui essa oração, a gente agradece a Deus, vai escrever o nome de vocês, daquele que se sentir à vontade, no livro da vida. Desculpe, no livro da vida. Alguém que não recebeu ainda, não aceitou Jesus Cristo? Alguém que quer reforçar a aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo? Pode vir, irmão. Isso. Quem quiser reforçar a sua aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, desça. Que esse é um momento bom, um momento que a gente está encerrando o culto, mas não está encerrando o nosso comprometimento com a aliança com Deus. Amém? Amém. Qual é o teu nome? Fala bem alto. Anderson. Antônio. Irineu. Ronaldo. Ailton. Wesley. Senhor Deus, esses são os teus filhos que se apresentam aqui diante de ti, meu Pai. Eles querem renovar a aliança com o Senhor, meu Pai. Em algum momento, eles se afastaram, em algum momento eles cometeram algum equívoco, falharam. Nós sabemos que isso é normal, Senhor Deus. E não é o que o Senhor quer, não é o que o Senhor deseja. O Senhor quer tê-los sempre ao seu lado, agasalhados pelas tuas asas. Oh, meu Pai, nós estamos aqui para reforçar essa aliança deles com o Senhor novamente, meu Pai. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o nome deles continue escrito no livro da vida, Senhor Deus. E que esses pecados que eles estão confessando agora seja levado, Senhor Deus, para o mar do esquecimento. E que eles, Senhor Deus, que reconhecem que Jesus Cristo é o único Filho, a única possibilidade de poder de redenção, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, estar à vontade nesse momento, para que eles possam, Senhor Deus, comungar a tua glória em todo tempo, em todo momento, Senhor Deus, e que esta noite eles possam sentir a tua presença de maneira especial e sobrenatural. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que assim seja. Vamos aplaudir esses nossos irmãos? Parabéns, parabéns, parabéns. Aí tem mão fria, mão quente, mão morna, meu Jesus, o que é isso? Vamos encerrar a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, seja com todos vós e convosco permaneça agora e sempre. Amém. Vão em paz, igreja, e que o Senhor Deus os acompanhe. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? Toda a honra e toda a glória para Ele. Amém, amém. Amém. Obrigado.